Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho, aqueles que já são inscritos no canal, aqueles que nos visitam, né? Que sejam todos muito bem-vindos. Eu estou fazendo uma série de vídeos comentando um discurso do presidente Ezra Taft Benson chamado Não Confiar no Braço da Carne. E nesse discurso ele nos alerta sobre os perigos do comunismo, do socialismo e as táticas que esses grupos usam para a tomada de poder e retirar de nós a nossa liberdade, e nos tornar todos escravos, né? Que é isso que acontece em Cuba, por exemplo, que a gente até algumas pessoas chamam de a ilha prisão, né? Que as pessoas precisam fugir de lá e as pessoas são obrigadas a trabalhar da maneira que o governo determina e viver da maneira que o governo determina. Então são pessoas que não têm liberdade. As pessoas vão para o exterior e são obrigadas a voltar, têm as suas famílias como refém naquele lugar. Então é uma maneira muito triste de se viver. E o presidente, ele nos alerta durante toda essa série de vídeos e ele mostra quais são algumas táticas que eles usam para a tomada do poder e o que nós podemos fazer, sugestões diversas que ele dá de como nós podemos fazer para reverter esse quadro, para que a gente não se torne uma ditadura como a Venezuela, como Cuba, como a Coreia do Norte e outras, né, China, etc. E ele diz o seguinte, que esses movimentos são a ameaça satânica para a paz, a liberdade e a obra de Deus. É assim que ele se refere. A ameaça satânica para a paz, a liberdade e a obra de Deus. Muitas pessoas tentam dizer que Jesus Cristo seria um socialista. Não, não seria. Porque esse modelo é um modelo de Satanás. Satanás é que prometia a igualdade em troca da liberdade. A gente abria a mão do livre-arbítrio e nós seríamos todos iguais. Miseravelmente iguais é o que ele deixou de dizer. Mas isso é o que a esquerda prega, que nós seríamos todos iguais. Nós abrindo mão da nossa liberdade, seremos todos iguais. O que eles não dizem é que nós seremos todos miseravelmente iguais, porque Satanás é assim, ele conta uma verdade junto com a mentira, né? Então, todo mundo vai ter um iPhone. Não vai, não tem, as pessoas na Coreia do Norte não tem todo mundo um iPhone, assim como na China, assim como na Venezuela, onde as pessoas já estão comendo lixo, estão comendo cachorro, né? Estão passando fome. Como o presidente McKay declarou, a posição desta igreja sobre o tema do comunismo nunca mudou. Consideramos que é a maior ameaça satânica para a paz, a prosperidade e a disseminação da obra de Deus entre os homens que existe sobre a face da terra. O presidente McKay, o presidente Benson assinou embaixo e teve mais uns tantos que disseram a mesma coisa. Que possamos nos unir atrás do profeta em oposição à conspiração comunista e a preservar nossa liberdade e nossa Constituição. E aí ele terminou esse discurso em nome de Jesus Cristo. Então, o presidente Benson, ele é bastante claro nesse discurso, né, onde a igreja se posicionou e a igreja se posicionou várias vezes contra o comunismo e o socialismo. Eu não sei porque existem membros que ainda têm essa dúvida, né? A doutrinação ela é tão presente que as pessoas elas acreditam mesmo, por mais que as evidências demonstrem que é uma coisa satânica, né? Nós temos o comunismo por baixo, a estimativa mais otimista são 200 milhões de mortos. 200 milhões de mortos seria a população brasileira inteira. Foi isso que o comunismo matou no último século. Então é um sistema escravagista, genocida, é um sistema que retira a liberdade, é um sistema que incentiva tudo o que é de mais perverso. Então a posição da igreja é muito clara, existem mais do que motivos suficientes
para que a igreja se posicione dessa forma. Então, que nós possamos preservar nossa liberdade, né, e ser mais uma luz, né, no evangelho, e dentro da igreja poder apoiar os nossos líderes, saber que os nossos líderes não estão falando em vão, eles estão falando para o nosso bem. Porque depois que nós abrimos mão da nossa liberdade, dificilmente a gente só se reconquista a liberdade com muito derramamento de sangue, que é o que aconteceu nos poucos países que conseguiram se livrar do comunismo. Então, se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha, comenta com seus amigos para que eu possa melhorar o conteúdo desse canal. Muito obrigada!